1947, a chegada dos primeiros aviões aqui no Rio Grande do Sul marca o início da aviação agrícola, marca o início da chegada e do início da operação da aviação agrícola aqui no Brasil. Toda essa caminhada, toda essa história, ela precisa ser contada, ela precisa ser trazido detalhes de cada andamento disso. A Travicar é uma das poucas empresas que pode colaborar com isso, porque foi uma empresa que estava lá muito perto do início dos primeiros trabalhos. Então, o que a gente vem trazer hoje aqui? Um pouco do detalhe da história da aviação, um pouco daquela, vamos dizer assim, daquela mistura que propiciou se chegar hoje aqui em 2025 com uma aviação agrícola do tamanho que está, chegando aí perto de 3 mil aeronaves, com todo o mercado sendo pulverizado, todo o agro brasileiro dependente da aviação agrícola e assim por diante, só que a gente enxerga só a cena de hoje. E o que a gente vem trazer para vocês aqui é um pouquinho de toda essa história, contar um pouco no detalhe como é que tudo isso aconteceu. E a Travicar é uma empresa surgida em 1970, mas que, obviamente, as suas origens já vêm um pouco antes, envolvida com a aviação agrícola, dando suporte, manutenção e, acima de tudo, o principal foco da empresa, né, sempre foi trazer toda essa questão do crescimento do setor e da importância do envolvimento de uma empresa que se dedicou, além de fabricar o produto e suportar o avião no campo, de levar esse conhecimento no mercado, levar esse conhecimento para as universidades, levar esse conhecimento e aperfeiçoamento de treinamento para as escolas lá no início de formação de piloto. Então, tudo isso é um trabalho que a Travicar desenvolve desde muito tempo atrás e continua desenvolvendo hoje nas escolas de formação de piloto, nas universidades, centros de treinamento. Então, é um investimento que a Travicar faz para sempre renovar esse conhecimento da aviação. E aqui eu queria trazer para vocês um pouquinho em detalhes como é que isso acontecia lá atrás, né? O que a Travicar fez ao longo dessa trajetória, que propiciou toda essa caminhada, vamos dizer assim, o próprio conhecimento e instrução do mercado. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma produção Travicar lá nos anos 80, destinada a colocar esse tipo de material aqui à disposição das universidades, à disposição dos centros de treinamento, para que passasse a conhecer um pouco mais em detalhe o que era a aviação agrícola. Então, isso aqui, lá nos anos 80, a Travicar fez uma série de equipamentos, fabricou uma série de produtos destinados, olha aqui, são bombas, vou dizer para vocês aqui, ó, são bombas hidráulicas aqui, os aviões naquela época não utilizavam bombas eólicas, então era um sistema de bomba hidráulica com válvula bypass, aqui umas barras de pulverização, os filtros Y. Então, tudo isso aqui eram amostras de equipamentos de pulverização que eram utilizados para centros de treinamento. Então, a Travicar, lá atrás, já disponibilizava esse tipo de produto, esse tipo de equipamento, para que as aulas fossem ministradas e os alunos pudessem entender como é que funciona e como é que funcionava a aviação agrícola, né? Principalmente em detalhes, tudo isso. Então, o mais legal é que isso aconteceu lá nos anos 80. Então, essa caminhada, essa história toda da aviação, esse crescimento, essa ampliação, que a gente tem mais uma bomba, que dá para ver aqui bem em detalhe. Os materiais eles eram preparados em corte para que todos os alunos pudessem entender o funcionamento dos equipamentos e como é que isso aqui podia auxiliar ao crescimento do mercado. Então, o que é mais importante? Era só vender peça, só vender produto ou crescer com o mercado? Então, toda essa parte inicial da aviação agrícola que hoje a gente enxerga, que hoje a gente vai num evento, vai ver no campo, vai ver os aviões todos equipados, tudo montado, uma estrutura ampla de funcionamento, lá atrás isso não existia. Lá atrás, quem dava essa estrutura ampla de estruturação, de equipamento, de crescimento, de conhecimento, era a Travicar. Então, é bem legal que a Travicar a gente conseguiu arquivar todos esses materiais, então tudo isso a gente tem uma série de fotos, uma série de histórico de tudo isso, e o mais importante, que esse trabalho a gente vem desempenhando ele até hoje. Então, tudo isso ainda continua acontecendo. Aconteceu lá nos anos 80, logo depois da fundação da Travicar, ou seja, nos anos 70 a Travicar foi fundada, e aí já foi engrenando toda essa parte de conhecimento, essa parte de treinamento. E o mais importante de tudo isso é entender que sem instrução, que sem educação, sem toda essa parte de informação, um setor não teria como se estruturar. Então, a importância de haver uma empresa com essa consciência, de haver uma empresa já lá no início dos primórdios da operação, trazendo todo esse conhecimento. Então, a gente é uma origem que a gente traz até hoje,
e é um trabalho que a gente desempenha nas escolas de formação de piloto, é um trabalho que a gente desempenha nas universidades, trabalho que a gente desempenha em vários, até muitos clientes nos chamam para que a gente faça apresentação de equipamentos, apresentação de tecnologias para os seus clientes, os clientes dos nossos clientes, que muitos também são nossos clientes porque adquirem avião agrícola também, então tem fazendas que têm aviação agrícola. Então, é que no início a aviação agrícola ela se formatou baseada na empresa de aplicação e posterior, nos anos 2000, 2005, 2006, 2007, começou a se fomentar as fazendas a adquirir avião agrícola também. Então, hoje, o segmento está muito pareado nessas duas funções. Só que todo esse conhecimento, toda essa instrução, a gente fica muito contente que isso tudo tenha surgido na Travicar. A Travicar é uma empresa que se responsabilizou por trazer e investir. Quanto que se investiu aqui, se a gente pega qualquer uma dessas fotos, né, quantos equipamentos, quantos custou tudo isso para que pudesse levar esse conhecimento. Então, essa conscientização que a Travicar sempre teve em prol do setor da aviação agrícola, em prol da formação de pilotos, de levar conhecimento, de dividir experiências, né, o mais importante, muitas vezes, não é só a informação que a gente detém, é uma questão de experiência, o que a gente pode colaborar, o que os pilotos podem colaborar com a Travicar, o que as empresas de aviação podem trazer também. Então, a gente sempre trabalhou num setor colaborativo, para que a informação seja difundida e levada cada vez mais a conhecimento do público e que muitas empresas possam realmente investir na aviação agrícola, comprar seus aviões, entender que é um mercado muito estruturado, muito grande, muito vamos dizer assim, muito bem refinado e capaz de atender com toda a precisão a aviação agrícola mundial. Então, a Travicar é um exemplo de uma empresa que surgiu lá em 1970, que hoje opera exportações para o mundo todo, Estados Unidos, Argentina, Chile, África do Sul, Espanha, então uma série de países, né? São agora de cabeça agora cada uma assim, é toda a América Latina, América do Norte, alguns países da Europa, África do Sul, Nova Zelândia, a gente tem muito equipamento também. Então, assim, tudo isso acaba somando com esse trabalho que foi feito lá na origem, onde a gente colocou à disposição uma fabricação de equipamentos e traz tudo isso para que o público tenha acesso. E hoje não é diferente. A Travicar, ela vem trazendo, ela sempre que uma universidade solicita algum produto, algum equipamento, a Travicar desenvolve, fabrica e manda para essa universidade produtos que possam ser utilizados como esses aqui, para centros de estudo, para centros de análise, para treinamento de agrônomos, por exemplo. Então, isso tudo é uma caminhada que já vem há bastante tempo e que a gente vem trazendo ela cada vez mais viva e cada vez mais frequente, porque é importante o segmento se manter estruturado e alguém ser responsável por difundir esse conhecimento. Então, a Travicar, de uma maneira que se fez desde a origem, faz até hoje, é uma colaboradora desse setor e a gente fica muito feliz de poder fazer parte de tudo isso, né? Como da geração mais recente de operação da empresa, que a gente tem isso à nossa disposição. Então, a nossa geração, desde 2002, 2003, 2004, 2005, vem trazendo toda essa informação também, multiplicando para vocês, trazendo para o mercado. Então, acho que é bem legal. Agora, a gente vai começar a trazer alguns vídeos para vocês nesse sentido de mostrar a história da aviação agrícola brasileira, obviamente não só brasileira, porque a Travicar, muito lá no início, né, e eu estive presente justamente em feiras no Uruguai, por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade. Então, a Travicar sempre trabalhou muito com essa parte de informação, essa parte de conhecimento. Então, é muito importante a gente trazer cada vez mais isso no mercado e dividir com vocês esse histórico todo da aviação agrícola brasileira e mundial.